Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre a psoríase e a doutora Fernanda Aires, que é dermatologista, tirando todas as nossas dúvidas. Se você não conhece essa doença, ou se conhece alguém, né, doutora, que sofre desse mal, continua ligado pra gente, porque aqui a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Doutora Fernanda, eu quero saber da senhora agora, a psoríase, ela pode ser transmitida de pai para filho ou de outro parente? Pode sim, a psoríase ela tem base genética. Por ter base genética, ocorre transmissão sim familiar. São mais frequentes nos pacientes que acometem com menos de 15 anos de idade. Em pacientes mais jovens, eles geralmente têm essa associação familiar. Se, por exemplo, meu avô teve, eu como neto, eu tenho mais chances, menos Tem chances? mais chances, mas não necessariamente irá ter. Não é porque o avô ou o pai teve que necessariamente vai ter, mas tem uma carga genética, tem uma maior probabilidade sim. Sei, doutora Fernanda, e quais são os principais mitos sobre a psoríase? Muitas pessoas comentam, né, as pessoas nas cidades do interior que têm pouca informação, algumas pessoas em localidades mais distantes, né? Quais são os principais mitos que a senhora ouve, inclusive no consultório, né? O principal realmente da contagiosidade, né? Que é tanto que a grande maioria dos pacientes sofrem preconceito em relação a isso, é justamente por medo de pegar. Tem pessoas que tem bastante lesão justamente não quer ser tocada, não quer ter um aperto de mão por causa disso. Então, o grande mito é realmente a contagiosidade. Quem tem, doutora, a doença, por exemplo, pode passar perfume? Pode. Pode passar perfume, outros produtos também? Inclusive, um dos tratamentos que nós ressaltamos é até a questão da hidratação da pele. Então, ele deve usar hidratantes, principalmente para manter a pele bem hidratada. Inclusive, outro fator também é a exposição solar, que até ajuda nas lesões. Então, isso é um fator também importante para os pacientes. Ok, então, olha, e conviver com a psoríase é bem mais complicado do que a gente imagina, né, doutora? Mas os avanços da medicina vêm apresentando novos tratamentos e medicamentos mais eficazes contra a doença. Você vai conhecer agora a história de um funcionário público que enfrenta a psoríase desde os 22 anos de idade. Hoje, melhor, né, doutora? Ele está conseguindo controlar o problema. Vamos ver como. Seu Birani enfrenta a psoríase desde os 22 anos de idade. Hoje, aos 48, ele faz tratamento com remédio biológico, considerado um dos mais modernos e caros do mercado. Fui o primeiro a tomar esse remédio no estado do Piauí há 5, 6 anos atrás. É o Infex Mable. Esse remédio é biológico, é um remédio importado. Ele serve para reumatismo psoriático. É preciso que a gente tenha um acompanhamento também, além de um dermato, de um médico na área de reumatologia, né? Para que ele faça os exames constantemente. Então, eu tomo aplicações de 60 em 60 dias. Na família de seu Biranir, uma irmã e a filha dele também têm o mesmo problema. O funcionário público confessa que é muito ansioso e, quando está em crise, as lesões aparecem principalmente nos braços e joelhos. Estas fotos mostram como fica o corpo dele. Os principais sintomas são inevitáveis nesse período. Você tem que estar sempre num lugar refrigerado e não pode se expor ao sol, e também existe o preconceito. Uma coisa que existe muito é o preconceito das pessoas que não sabem o que é a doença, acham que você é um sujeito contagioso, que você vai levar, vai transportar esse tipo de doença, que na verdade não é. É uma doença que não tem causa, ela também não tem cura, mas você convive. E assim, hoje eu estou numa situação confortável, estou numa situação estável. Olha aí, doutor, o caso do seu Birani, né? Ele já está com a pele bem melhor, né? Ele está fazendo tratamento, mas antes da gente falar sobre essa questão do tratamento, eu quero saber da senhora de que forma as pessoas com psoríase podem obter melhor qualidade de vida. Isso é possível? A gente está vendo que no caso dele aí está sendo possível, mas não sai tão barato, né, doutora? No caso dos imunobiológicos, a maioria dos pacientes recorre ao tratamento pelo governo, né? O governo, ele fornece essa medicação. O tratamento de quem tem psoríase é um tratamento individualizado. Devemos ver o paciente, saber a quantidade, a extensão das lesões, o impacto psicológico, isso é muito importante, a idade, o sexo, tudo isso vai influenciar no tipo de medicação que nós vamos utilizar. Então, o primordial é realmente esclarecer a não contagiosidade, é fornecer ao paciente a ideia de que realmente pode haver esse controle da doença, inclusive ficar sem lesões durante, às vezes, até anos, então isso pode realmente acontecer. Enfatizar alguns prejuízos que o próprio paciente pode provocar em si, porque às vezes tem pacientes que gostam de ficar escoriando as lesões, tirando aquelas descamação, isso prejudica. A automedicação também é realmente muito prejudicial.
Então, é importante saber, os pacientes saberem que tem controle. Então, agora tem que cada tratamento realmente é individualizado. Doutora Fernanda, no caso desse tratamento do seu Breno que a gente mostrou na matéria, o remédio biológico, não é? E que esse tratamento já existe em Teresina. Já existe. Os imunobiológicos são proteínas recombinantes criadas através da engenharia genética, em que vai haver um bloqueio da emissão da resposta imune celular que eu comentei no começo, que é o que provoca as lesões de psoríase. E ele me relatou, eu fui até a casa dele, ele me relatou que uma dose, por exemplo, desse medicamento custa em média de 5 a 6 mil reais. Isso. Não é tão barato, nem todo mundo pode. O governo ele está disponibilizando esse medicamento? Está disponibilizando, principalmente nos casos de artrite psoriásicos, que é o que ele comentou, né? Do reumatismo psoriásico que ele comentou. São os casos mais graves, São os casos né? mais graves. Sei. Geralmente é nesses casos de psoríase de moderada grave, ou então nos casos de psoríase que não respondem às demais medicações. Sei. E quais são os melhores tratamentos hoje disponíveis aqui no Piauí ou no Brasil mesmo? Quais são os melhores tratamentos? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso. O tratamento de psoríase é um tratamento individualizado, vai depender do paciente. Não necessariamente o paciente que tem várias lesões no corpo se trata de uma psoríase totalmente grave, porque às vezes o paciente tem uma lesão e causa um grande impacto psicológico no indivíduo. Então, existe questionário, existe alguns tipos de perguntas e através da anamnese, nós temos que diagnosticar esse impacto para ver o tipo de tratamento que vai ser feito nesse paciente. Certo. E falando nisso, doutora Fernanda, eu queria saber da senhora quais são os tipos de psoríase. Existem muitos tipos? Existe. Classicamente, são a psoríase clássica, que nós chamamos de psoríase vulgar, é aquela que tem as placas eritema descamativas nas regiões mais típicas, né? Que é cotovelos, joelhos, região pré-tibial, região sacra, couro cabeludo. São mais ou menos quantos tipos? Em torno de 7, 8 tipos. São de alguns, né? psoríase. Doutora Fernanda, então vamos ajudar o nosso telespectador a conhecer um pouquinho mais disso na prática? Vou convidar que a senhora se posicione para cá. Pode ficar à vontade aqui. Nós temos algumas imagens aí dos tipos de psoríase. Pode ficar aqui, por favor. Olha só, doutora. Pode ficar à vontade, pode encostar aqui. E eu queria que a senhora relatasse um pouco de cada um. Essas são as mais comuns que a gente encontrou. Essa é bastante comum, que é a psoríase ungueal, que acomete 50% a 80% dos pacientes com psoríase. A manifestação mais comum é através de unicólise, que é o desprendimento da unha, que é aquele descolamento, ou então as depressões cupuliformes, que são vários pontinhos da unha. E também pode chegar a esse nível com a distrofia ungueal. Esse é um tipo já mais grave de acometimento ungueal. Esse é o tipo mais grave, mais né? grave. Vamos ver outra imagem. E essa daí, doutora? Essa daí é a clássica, que é a padrão, a placa eritema descamativas, né? Aqui não dá para saber exatamente qual é a região. É a mais simples, doutora? É a mais típica, é a mais mais comum. típica, né? É a mais comum. Vamos ver outra imagem. Olha, aí a gente está vendo que é na barriga, não é uma barriga de um homem, olha só. Parece mancha de queimaduras, né, doutora? Pela foto parece, mas clinicamente, quando você vê o indivíduo pessoalmente, não é muito diferente a lesão. Essa é uma psoríase também típica, só que ela está mais eritematosa. Então, a mesma atípica, existe vários padrões, né? A placa, como ela é eritema descamativa, algumas vezes ela pode apresentar mais descamativa, outras vezes ela pode ficar mais eritematosa, como no caso. E fica aí, mais avermelhada. Por esse estado que a gente está vendo, isso aí atinge todo o corpo dessa forma. Pode atingir todo o corpo, pode estar localizada desse jeito. Vamos ver outra imagem? Vamos ver se a gente tem outra imagem. Olha só, aí parece que é pus, né, doutora? Aí é o quadro de psoríase pustulosa, já é um quadro de psoríase mais grave, realmente, que tem que ter um pouco mais de cuidado nesses casos, né? Tem que entrar já com a medicação mais sistêmica mesmo, porque existem alguns casos que dá para começar com medicação tópica. Esse quadro aí, doutora, seria então um dos piores? Seria um dos mais graves, dos mais graves, sim. né, também? Sim. Será que a gente tem outra imagem? Vamos ver? Olha aí, doutora. Aí parece ser a região do joelho, Isso, né? do joelho. É o padrão típico mesmo, é a psoríase vulgar, que nós chamamos, que é a placa eritema descamativa numa localização muito comum, que é a do joelho, cotovelo. E essa do joelho e cotovelo, doutora, nesse estado aí que fica, é por causa justamente da coceira? Ou é a falta do tratamento? Não necessariamente. A psoríase, ela é ocasionalmente pruriginosa. A lesão em si, ela não causa muito prurido, não. Geralmente é localizada em regiões de traumas, que é por isso que é joelho, cotovelo, essas lesões mais típicas, né? Então, trauma, se você ficar mexendo, escoriando, pode levar ao aparecimento de lesões. Pode levar, né, Isso doutora? pode aparecer. Mas não necessariamente coça, não. Ok, então, doutora, pode sentar, se fica à vontade. Eu tenho só um recadinho para quem está em casa assistindo Vida Saudável nesse sábado. Olha, gente, quando